O Haddad não é cristão. Essa foi a hashtag que bombou no Twitter ontem e virou uma piada, na verdade. Foi erguida pelos apoiadores do Bolsonaro, mas depois outras pessoas que não tinham nada a ver com isso também entraram na onda e virou uma briga porque isso começou, em parte, porque o Haddad e a Manuela Dávila começaram a frequentar algumas missas, começaram a participar de alguns eventos religiosos e depois, num comício no Ceará, ele ganhou uma Bíblia de um eleitor e a Bíblia desapareceu e foi encontrado depois na rua lá. Então o que se diz é que ele jogou fora e depois o Haddad fez um vídeo falando que foi furtada a Bíblia e que apareceu na mão de um deputado do partido do Bolsonaro. Então a gente não sabe o que aconteceu, se foi furtada, se jogou fora, realmente não se sabe ainda, mas para mim assim o Brasil virou uma piada perigosa agora, porque primeiro que ninguém precisa ser cristão para ser presidente do Brasil. Existem diferentes religiões no Brasil. Alguém pode ser um bandista para ser presidente, não precisa ser cristão para ser presidente. Ser cristão não é uma qualificação para exercer um cargo executivo em nenhum país do mundo. O Haddad não está se candidatando para pastor nem para padre. Ele está se candidatando para ser presidente do Brasil e para gerenciar a economia pública, para gerenciar políticas para melhorar o país, e não tem nada a ver com o cristianismo isso. A pessoa não precisa ser cristã para ter respeito pela religião dos outros e para governar para as pessoas. Então isso é um absurdo. Inclusive isso foi um ataque que foi feito ao Bernie Sanders nas eleições dos Estados Unidos, nas primárias, porque ele é um ateu declarado e esse foi um ataque que foi feito, inclusive pela própria Hillary Clinton, em relação ao Bernie Sanders. Como é que um ateu vai poder governar os Estados Unidos, que é um país com maioria cristã? E isso é um argumento ridículo. É um argumento ridículo de fato, porque ninguém precisa acreditar em nada para ser um bom gestor de um país. Principalmente quando você tem um opositor, que é o Bolsonaro, que se diz cristão e apoia a ditadura, apoia a tortura, apoia a perseguição de opositores políticos, apoia violências contra gays. Então que tipo de cristianismo é esse que é totalmente antidemocrático e que pode pôr o país no buraco? É melhor ter um ateu eficaz ou alguém que não tem religião eficaz do que ter um cristão estúpido que pode destruir o país. E realmente para mim é lamentável que num país com Estado laico alguém tenha que passar a mão na cabeça de um grupo religioso para poder se eleger. Isso é lamentável. Isso demonstra o grau de fanatismo do brasileiro hoje e o grau de ignorância política. As pessoas estão confundindo tudo, as pessoas estão confundindo religião com política, sabe? É uma coisa assim que realmente demonstra como o iluminismo, o esclarecimento jamais chegou no Brasil. E ainda tem coragem de se falar em doutrinação ideológica nas escolas. O que existe é doutrinação ideológica nas igrejas. É isso que a gente está vendo. São pastores direcionando seus fiéis a votarem em certo candidato. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso voto. E a minha orientação aos senhores, não votar à esquerda. Não podemos deixar que o Brasil caia na mão dessa gente mais uma vez. A Igreja Evangélica Nova Aliança com Deus se posiciona aqui hoje. Igreja Evangélica Nova Aliança na pessoa do pastor Wesley Tomás. Eu. A presidente Jair Messias Bolsonaro. É o novo voto de cabresto hoje. A bancada evangélica é uma das maiores bancadas no Congresso. O Brasil demonstra que o retrocesso pode ser muito maior do que a gente imaginava. E depois, ontem também, o Haddad foi ao Roda Viva, ser entrevistado no Roda Viva. Foi uma boa entrevista, não atacaram o Haddad tanto quanto se imaginaria. Ele conseguiu se defender bem ali das perguntas, de certas alegações. Mas o que foi curioso para mim ali, e eu acho que foi o ponto mais interessante de todos, foi no começo do programa e no final do programa, quando eles falaram que eles convidaram o Bolsonaro não quis ir ao programa, depois propuseram que fossem lá na casa do Bolsonaro fazer a entrevista com ele, e mesmo assim ele se recusou. Você tem alguém que é bastante agressivo, que é cheio de bravatas contra os oponentes, que propõe a perseguição de oponentes políticos. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Que está na internet falando, que está fazendo lives no Facebook, que está o tempo todo mobilizando as suas bases pelas redes sociais, mas na hora de ir para o debate, mas na hora de ir para entrevistas que vão confrontá-lo, ele foge. Então esse tipo de machão que você tem para candidato à presidência. Alguém que quer intimidar os outros, mas na hora de passar pelo fogo ali, de ser questionado, de ser interrogado sobre seus projetos, porque ele não tem projetos consistentes, não tem projeto nenhum para o Brasil, aí ele foge. É aquele machão que grita contra os outros pelo telefone ali, ameaçando os oponentes, falando que vai perseguir o pessoal, que vai prender todo mundo, que vai causar. Mas na hora de realmente ter que defender suas ideias, ele não é capaz disso. E ele sabe, o Bolsonaro sabe que se ele for para um debate, que se ele for para o Roda Viva, que se ele for para uma entrevista que não seja uma entrevista
num canal evangélico que vai puxar o saco dele, que ele vai ser destruído, porque ele não tem consistência. O Bolsonaro é um cara que não tem consistência naquilo que ele diz. Alguém que foi num debate com uma cola na mão para lembrar o que ele tinha para dizer. O brasileiro mesmo está de parabéns, porque ele quer votar num cristão que apoia agressão, que apoia tortura, que é incapaz de ir num debate para defender os seus projetos, com base nesse fanatismo que se desenvolveu ao longo desses meses. É um país que virou piada internacional por causa desse fanatismo agora. O mundo inteiro está apresentando os riscos que pode se tornar esse governo do Bolsonaro. Jornais do mundo inteiro falando sobre isso. Vou voltar para falar sobre essas reportagens que estão saindo pelo mundo aí. Virou uma piada o Brasil. Se já não fosse, né? É o país da piada pronta, na verdade. E ainda vem com esse papo que o Haddad não é cristão e por isso ele não é qualificado para ser presidente. Que bom que ele não é cristão. Porque se ele for desse tipo de cristão estúpido que está surgindo aí, sim, surgindo no Brasil, pô, que bom que ele não é cristão. Cristão intolerante, que apoia a violência, que apoia a ditadura, que apoia a morte dos outros, que apoia a perseguição dos outros, que não acreditam naquilo que acredita. Que bom que ele não é cristão. E sinceramente, eu fiz um vídeo recente aqui falando sobre a mensagem de Jesus, né, sobre a mensagem de amor de Jesus, e eu sei que muita gente que é cristã apoia isso. E sabe realmente qual é o valor do amor ao próximo, do respeito ao próximo, da tolerância, da caridade. Eu sei disso. Mas o outro lado disso que está aparecendo agora é assustador. É assustador, é medonho, e vocês deveriam estar preocupados com isso. Porque são esses cristãos, essas pessoas de bem, que vão causar o mal nesse novo Brasil que está se configurando. É dessas pessoas que você tem que ter medo. Desses que batem no peito aí dizendo que são cristãos, que são justos, que são pessoas honestas, mas que na hora do discurso aí estão apoiando atrocidades. Essa nova nação cristã que está nascendo agora, hein, que a gente está vendo brotar, é um retorno à Idade das Trevas. É um retorno ao pior período da intolerância religiosa, da ignorância que a gente já viu na história da humanidade. Um retorno à Idade Média. O Brasil não está retornando para os anos 60 da ditadura, está retornando para 1300, 1200, quando o véu do fanatismo era muito mais forte do que a luz do esclarecimento. Eu quero saber se vocês viram essa história aí da Bíblia que foi furtada, ou que ele jogou no lixo, ou que, sei lá o que aconteceu com essa Bíblia dele. Se vocês assistiram Roda Viva ontem, o que vocês pensaram sobre o desempenho do Haddad lá? Deixa no comentário aqui embaixo o que vocês acham. Deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.